Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Iniciando esse vídeo aqui na cidade de Porto Alegre, estamos passando aqui o Parque da Redenção. E nessa noite eu quero mostrar para vocês um pouquinho da realidade do que está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então nós vamos dar uma volta na cidade de Porto Alegre, passando ali pela região da rodoviária, onde vocês vão ver pessoas vivendo em situação de rua, vivendo na dependência química, que estão escravizadas, não somente pelo vício, pela dependência química, mas escravizada espiritualmente, pelo que está registrado lá em Efésios 6,12. Nós vamos entender nessa noite o que são os dominadores e qual é a influência que ele tem sobre a vida humana e de que forma ele age na vida das pessoas, a maneira com que o mal ele vai escravizando lenta e sutilmente a vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas não percebem. Outras pessoas, irmãos, são aquelas que na verdade subestimam o mal, subestimam as forças do mal e acham que elas não têm todo esse poder, toda essa autoridade, essa influência. Ele exerce muito poder e muita autoridade naquele que está à mercê. Aquela pessoa que ela está vivendo distante de Deus, ela se torna uma presa fácil. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. A situação em que as pessoas elas se encontram depois de serem enlaçadas, serem escravizadas pelas forças malignas, pelas legiões de demônios, pelos dominadores desse sistema de coisas. Então aqui nós estamos passando na frente da rodoviária de Porto Alegre e olha só, irmãos, a região em que nós vamos entrar aqui, ela é uma região bem crítica. Talvez agora é cedo da noite ainda, mas eu acredito que ainda assim vai ter um movimento significativo de pessoas em situação de rua, dependentes químicos, que estão ali, que são pessoas que eles se juntam nesses lugares. E por que eles se juntam? Esse é um ponto interessante de nós analisar. Por que eles se juntam nesses lugares? Por causa da droga? Por que eles se juntam? Por causa de amizades? Não, porque na verdade a influência que um exerce sobre o outro, ela é muito pequena. Eles se juntam nesses lugares não é porque eles tenham amizades, é porque os dominadores das forças malignas, eles estão sob o controle dessas pessoas. Então por isso eles as aglomeram nos lugares com o objetivo de fazer delas um fantoche, uma marionete, e colocam elas em evidência para que elas possam, essas forças do mal possam tripudiar em cima dessas pessoas e usar elas como ferramenta para propagar o mal. Então nós vamos entender bem claramente como que funciona eu quero mais mostrar para vocês e depois nós vamos conversar. Depois nós vamos conversar sobre toda a ação das forças do mal, toda a ação dos dominadores, e entender o que o apóstolo Paulo disse, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Realmente a nossa luta não é contra sangue e carne. Nós vamos entender a importância do evangelismo, a importância da obra, que ela é realizada, a obra que é feita já aqui nessa região, nesse local, de que maneira é feita a
obras de evangelismo, porque aqui, irmãos, é uma região onde ela predomina a droga, álcool, prostituição, todo tipo de violência. São pessoas que elas não têm mais nem amor à própria vida. Elas estão vivendo numa dependência tão grande. Olha só essa rua aqui. Essa rua aqui, mais tarde, ela vai estar cheia. Isso aqui, ela enche. Ó. Mulheres que tu pode notar, são novas. Ó, pessoas dormindo pelas calçadas, pelas ruas. Aí os bares onde normalmente ficam os traficantes, aqueles que estão no controle de todas essas pessoas, que são aqueles que mantêm o sistema, esse sistema de comércio funcionando aqui na região, né? Mas enquanto é cedo, as pessoas ainda, os dependentes químicos, eles estão espalhados, porque eles estão em busca de alimento, eles estão em busca de dinheiro para droga, estão arrumando dinheiro. Mas mais tarde, olha só, as meninas, menina aí na prostituição, olha aqui, nós vamos passar por ali depois e vocês vão ver. Então, meninas que talvez sejam até mesmo menor de idade, que estão aí, hoje elas estão assim, ainda se prostituem, ganham dinheiro, só que daqui um pouco a dependência ela tá tão grande, a forma com que a droga começa a agir e matar os neurônios, que a pessoa vai se tornando um zumbi humano, né? E a partir disso ela é cada vez mais usada por os dominadores em todos os aspectos, tanto para propagar todo o mal, para enlaçar outras pessoas para entrar para aquela mesma vida destrutiva, porque o diabo ele tem prazer em pisar nos filhos de Deus, porque nós somos templo do Espírito e ele quer pisar em nós e nos tornar tapete. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 27, versículo 11: você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu possa dar uma resposta para aquele que me desafia, porque é isso que Satanás e seus demônios eles fazem. Eles querem tripudiar em cima dos filhos de Deus. Eles querem mostrar que ele exerce uma influência tão grande e tem um poder sobre os homens, que os homens eles acabam cedendo a toda espécie de influência maligna, mesmo diante da oportunidade de vida eterna, de vida nova, porque aqui é evangelizado, mas ele escraviza de tal maneira que as pessoas elas não conseguem mais sair dessa vida aí que vocês estão vendo. Olha só quantas pessoas. Aqui eles amanhecem, cada vez eles se juntam mais e eles estão por todos os lados. Vocês vão ver que não é só aqui, é para todos os lados. Aqui agora nós vamos dar mais uma volta e depois nós vamos passar pelo outro lado. E por isso que o que eu gostaria de raciocinar com os irmãos é a importância do evangelismo, do trabalho do evangelismo. Tem igrejas aqui que fazem um trabalho magnífico, que eles fazem tanto um trabalho na questão social, que é admirável. Eu não sei que igrejas são, eu gostaria realmente de poder até entrevistá-los, para que os irmãos também pudessem conhecer esse trabalho, conhecer essa obra magnífica
Deus usa seus servos para libertar essas pessoas, que nem elas, quando se encontram nessa situação, elas estão desamparadas, elas estão fora ou distantes do amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande que Deus, ele capacita, dando poder e autoridade para os seus filhos e filhas, para que possam pregar, para que possam evangelizar, para que possam expulsar demônios e operar obras, fazer obras poderosas no meio daquelas pessoas, e eles conseguem chegar ali com autoridade. Essa autoridade não vem do homem, essa autoridade é uma autoridade que vem de Deus, porque na condição em que as pessoas elas se encontram ali, elas estão numa situação assim que elas fazem qualquer coisa para conseguir dinheiro, para poder utilizar a droga, né? Então esse trabalho de evangelismo que ele é feito na época de frio, as igrejas, ó, pessoas aqui, ó, debaixo das pontes, na época de frio, esses irmãos eles vêm, eles trazem agasalho, e em outros momentos, durante as noites frias, eles fazem sopão. Em outras circunstâncias, no dia a dia, eles vão estar evangelizando, trazendo algum tipo de alimento para que essas pessoas elas consigam sobreviver, porque aqui é uma questão de sobrevivência. Porque se uma pessoa dessa ela arrumar dinheiro, ó, aqui ó, fizeram uma moradia debaixo da ponte aqui. Se uma pessoa arrumar dinheiro, ela pensa primeiro no vício. A última coisa que ela vai pensar é a comida. Por isso que é muito importante, em vez de, quando as pessoas vão dar dinheiro, dar comida. Porque se uma pessoa dá dinheiro, aquele dinheiro está sendo utilizado pro vício, para droga. Mas a comida, ela vai comer aquela comida e vai conseguir se manter viva, para que de alguma forma o amor de Deus possa tocar ela. Um desses servos de Deus possa chegar no momento certo, e a palavra de Deus possa surtir efeito na vida de uma dessas pessoas. Chegar no momento, porque muitas vezes, irmãos, a pessoa ela tem aqueles momentos lapsos, tem muitas fases da droga, mas tem aqueles momentos de lucidez em que a pessoa ela analisa o que ela está fazendo da vida dela, ela analisa a destruição que está na vida dela, ela consegue relembrar a família, os sentimentos, a dor, porque a dependência química ela é algo assim, ó, que ninguém escolhe se tornar um dependente. Até mesmo as pessoas que entram, muitas pessoas hoje julgam e dizem: ah, o sem vergonhismo é isso, é aquilo, aquele outro. Toda pessoa que ela entra, que ela vai para o vício, ela vai sob a influência de amigos, mas ela está sempre em busca de preencher algo, ela está em busca de preencher algo. E isso mostra para nós a importância do evangelismo, porque o que elas precisam preencher nas suas vidas é o que nós temos para mostrar para elas. Nós temos para mostrar para elas, para essas pessoas, que o que elas estão buscando para preencher o vazio da sua vida, nós sabemos aonde elas podem encontrar. Muitas vezes traumas de família, traumas de infância, abusos, sensação de inferioridade, invalidação, são vários fatores, são N fatores que levam uma pessoa para o vício. E depois que a dependência química ela começa a agir na pessoa, aí ela não tem mais controle da sua própria vida. Então aí ela se encontra numa situação em que, quando ela vem para essas esquinas, que ela se coloca nessas situações, ela está à mercê do chamado povo da rua, para vocês entenderem. É assim que costumam chamar as
religiões de matriz africana, esses demônios que perambulam pelas ruas, que são chamados os dominadores, que dominam a vida das pessoas, que se colocam à mercê, como uma porta aberta, abre uma porta para que eles possam fazer morada. Assim como Jesus, naquela situação que expulsou os demônios do Gadareno, eles pediram para que ele enviasse eles para os porcos. Por quê? Porque eles precisam de uma porta de entrada, eles precisam de uma habitação, e eles fazem dessas pessoas habitação. Então é assim que uma pessoa, depois que ela entra no vício das drogas, ela está não somente sob o domínio da dependência química, como ela está sob o domínio dos dominadores, das forças malignas. E por isso que se torna muito mais difícil dela sair dessa vida. E por isso que é importante o trabalho do evangelismo, é muito importante o trabalho que as igrejas fazem nesses locais, porque aqui elas estão expulsando demônios, elas estão pregando a palavra, estão fazendo que a palavra entre no coração, que o Espírito Santo possa dar convencimento, possa gerar arrependimento. Então esse é um dos trabalhos grandiosos que é fundamental. Isso na cidade grande cada vez se torna mais fundamental. E por isso que eu digo, irmãos, a importância de incentivar. Eu não estou preparado para desenvolver um trabalho como esse, mas eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso incentivar. As igrejas, elas podem começar a preparar grupos evangelísticos, que vai chegar a determinado momento que esses grupos vão estar preparados, ou Deus vai levantando pessoas preparadas para desenvolver trabalhos como esse, assim como trabalhos em presídios e outros trabalhos mais. Então isso aqui é apenas assim, o que vocês estão vendo pelas ruas aí é apenas um pouquinho, porque eles ainda não começaram a se juntar. Isso aqui mais tarde da noite, em torno de meia-noite, é multidões de pessoas que vocês vão ver andando pelas ruas como se fosse zumbi, parece zumbi. Então é literalmente como um bando de zumbi, porque eles já estão tomados tanto pelos dominadores quanto pela droga, né? Pelo efeito da droga, da dependência química, né? Que já estão vendo alucinação, outros estão com um alto grau de abstinência, porque ainda não conseguiram o suficiente, porque à medida que uma pessoa ela vai utilizando droga, cada vez mais ela vai aumentando a necessidade que o corpo tem. É a mesma coisa que uma medicação. Uma pessoa, quando ela toma uma medicação, aquela medicação durante determinado tempo ela faz efeito, depois é necessário aumentar a dosagem, e assim acontece também na dependência química. E assim por exemplo, nós passamos, eu passei agora há pouco no Parque da Redenção, e lá pelo meio do Parque da Redenção, é um lugar muito perigoso, é perigoso, por exemplo, aqui é um lugar que seria até interessante, é um horário muito bom para evangelismo aqui, mas também o que acontece é algo que é pôr Deus à prova, né? Se eu sozinho, estando trabalhando sozinho aqui, eu fosse descer aqui e querer evangelizar nesse local, nesse momento. Então a gente tem que ter discernimento. E por isso que o que acontece, que as igrejas, quando elas vêm aqui para fazer esse trabalho, elas vêm muitos irmãos, elas vêm assim em torno de 50 irmãos, que daí o que acontece é aquela coisa, um gera apoio para o outro e gera assim uma influência positiva. É como você analisasse assim, o que são os servos de Deus? Eles são luz.
E quando ele chega assim no meio das trevas, você analisa assim que quando uma pessoa ela acha assim que ela vai chegar ali e fazer a diferença, isso é ignorância, sabe? É colocar Deus à prova, porque é como se fosse um único vagalume entrasse no meio da escuridão. Na verdade, ele vai atrair até os devoradores sobre ele, né? Agora, quando entra assim muitos junto, aquilo se torna um grande foco de luz. Então o inferno treme, os demônios estremecem, sabe? É diferente que se a gente se colocar numa situação de risco do que a gente, por exemplo, se nós nos colocamos voluntariamente numa situação de risco, ou nós somos expostos. Aí os próprios anjos de Deus vêm em nossa defesa, mas se nós nos colocamos sozinhos, aí nós estamos colocando Deus à prova. Irmãos, então até aqui dando uma gaguejada, porque na verdade eu estava olhando aqui que algo espantoso aconteceu aqui, me acendeu a luz, a temperatura, o que não é normal nesse carro. Então eu estou parando aqui num posto para dar uma olhada no que foi, no que aconteceu, e depois a gente continua. Algo espantoso aconteceu. É uma peça ali que estourou tudo os parafusos. Ele tá batendo só. Não tá girando? Ele soltou os parafusos, soltou tudo ali, e por isso que ele não vai acionar a ventoinha. Olha, algo espantoso aconteceu. Arrebentou uma peça ali. Bom, irmãos, cheguei agora aqui na hospedagem. O carro ficou lá no centro. Se eu contar para os irmãos, é algo que não dá para acreditar. Eu rodei hoje 270 km, o carro tinha sido revisado, então não tinha como ter problema nenhum no carro. E amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando para os irmãos a forma com que ele desmontou a parte do radiador ali, onde soltou completamente a ventoinha, como se não tivesse nenhum parafuso naquilo ali, desmontou completamente. Mas enfim, faz parte, porque eu estava realmente falando sobre Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ali, aquela região e tudo que eu estava mostrando para os irmãos, são essas forças espirituais do mal que dominam, são os dominadores que dominam aquelas pessoas. E justamente quando a gente mexe com o inferno se levanta, mas ele se levanta para cair, né? Então tá tudo certo. Amanhã vamos deixar o carro arrumado, nada vai impedir a obra que Deus tem para realizar, porque não é homens que fazem a obra, são apenas instrumento. Eu sou um instrumento, o carro é apenas um instrumento. Quem faz a obra é Deus, e ele ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o Espírito de Deus de agir. Então, com certeza, o que Deus tem para realizar, o que Ele tem para incentivar as pessoas a se mobilizarem, a se concentrarem na obra de evangelismo, a se prepararem para lutar contra esses principados, potestades, contra esses dominadores, para libertar aquelas pessoas que vivem em escravidão espiritual, além da dependência química, ninguém vai impedir. Porque o Espírito Santo de Deus, eu desejo que ele esteja nessa hora. Eu peço a Deus que ele esteja nessa hora dando convencimento no seu coração, para que você seja uma dessas pessoas que serão levantadas
para se tornar um evangelizador que vai lutar contra os dominadores, contra os principados, contra as potestades, mostrando a luz para aquelas pessoas que vivem em escuridão. Então, queridos e amados irmãos, eu agora vou encerrar por aqui, que hoje a noite já foi longa, e até para comer alguma coisa, tomar um banho e se preparar, porque amanhã o dia vai ser longo. Amanhã, se o inferno hoje se levantou, amanhã ele vai ser derrubado por terra em nome de Jesus, porque nada pode parar a obra de Deus, nada pode parar o Rei da eternidade, o Deus do impossível. E com certeza, aquilo que Deus intencionou fazer, Ele vai realizar, em nome de Jesus. Então, amanhã eu quero mostrar para os irmãos o que aconteceu no carro ali e vamos seguir em frente. Vamos lá, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer e nós temos o privilégio de poder contemplar tudo isso, servindo a Deus e vivendo o extraordinário dia após dia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenha uma boa noite, uma abençoada noite ou dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus abençoe sua vida. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Olha só, eletroventurinha solta, como se alguém tivesse tirado todos os parafusos dela, ó. Caiu completamente. Aí a venturinha aqui, ó, fica solta, então por isso que o carro aqueceu naquele momento. Então foi isso que aconteceu, coisa mais espantosa do mundo. Caiu um parafuso é uma coisa, agora ficar completamente sem, desse jeito, soltar tudo assim, é espantoso, mas faz parte. Agora tô levando pro conserto. Pessoal, irmãos, vamos buscar o carro aqui. Renovaram, aqui tá a Vectra Venturinha que estourou, na qual o rapaz que me falou aqui disse que ele nunca, em todo o tempo dele, ele nunca viu, ele disse que nunca viu estourar uma Vectra Venturinha. Então, Qualquer coisa até umas horas. beleza, muito obrigado, meu amigo. Olá, meus irmãos, olha só onde eu tô na rua Garibaldi, aquela que eu estava aqui ontem à noite. Aqui vocês podem ver muitas pessoas em situação de rua, né, dependentes químicos. E aqui eu vou falar para vocês o que acontece aqui nessa região. Aqui vocês estão diante da Igreja Pentecostal Canaã Celestial. Essa igreja aqui, ela realiza cultos a partir das 14 horas. Então ela desenvolve um trabalho evangelístico. Eu vou ver se eu consigo conversar um pouquinho mais tarde com o pastor responsável aqui, porque esse trabalho que eles fazem aqui é um trabalho precioso. Aqui é o trabalho de resgatar almas que estão já mortas e trazer de volta para a vida. Então nós vamos ver como está sendo feito esse trabalho que eles estão realizando. Aqui vocês podem ver que a partir das 11h30 o pessoal começa a se reunir, porque ali eles recebem refeição gratuita, mas é por meio de doações. Além das doações que recebe a prefeitura, o estado também contribui com alimento, mas o trabalho que é realizado, ele é um trabalho voluntário. Então esse trabalho voluntário é por membros de igrejas. Então eu vou tentar conversar um pouquinho com eles lá, para nós entender como que é feito esse trabalho aqui, junto a pessoas, a dependentes químicos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então eu não vou aproximar muito para gravar ali, porque é constrangedor para eles, a não ser que alguém permita, né? Tá bom? Mas depois eu vou conversar com o pessoal lá e ver se conseguimos gravar. Eu estava lá com o pessoal agora, conversando com eles, ali com as pessoas em situação de rua, dependência química, tá? E a situação é a seguinte: eu não quis gravar lá porque fica complicado, né? Muitos não aceitam, alguns aceitam, outros não aceitam, tá? Eles vão se reunindo ali, ó, porque às 11h30 começa a liberar alimentação para eles ali, que é um projeto da prefeitura.
Só que a prefeitura entra com o alimento e voluntários das igrejas é que preparam esse alimento. Então é tudo voluntários de igrejas que vêm para ali preparar o alimento, e depois do alimento eles já conseguem entrar com o evangelismo. Então é uma forma de evangelizar. Só que se vocês olhar aquela fila ali, nas ruas do lado aqui tá cheio de pessoas ali deitadas pelo chão, por todos os lados. E aqui ao lado tem uma outra igreja da Assembleia de Deus, na outra quadra aqui tem uma igreja mundial, na outra ponta na frente do shopping tem uma batista que dá alimento para eles aos sábados. Então eu vou ver, a partir das 2 horas eu quero ver se vou naquela igreja Canaã ali, para nós entender qual é o êxito que esse evangelismo está tendo, porque eu, com certeza, eu tenho certeza que quando se faz um trabalho evangelístico dessa forma, que você está ali combatendo as forças do mal, que você está mostrando uma porta de saída, mostrando a luz para as pessoas, eu acredito que vidas estão sendo restauradas. E isso é o que eu quero conversar com os irmãos para nós entender, porque esse é um trabalho muito importante. Bom, irmãos, às vezes tem que interromper a filmagem devido às circunstâncias. Ó, vocês podem ver que lá, ó, agora está passando a polícia lá naquela região onde antes eu estava, e é necessário às vezes interromper, porque tem que tomar todo o cuidado. Na verdade, eu estou aqui no centro bem no centro de Porto Alegre. Aqui é a estação rodoviária, e na estação rodoviária aqui, então todos os lugares aqui é necessário tomar. Aí, irmão, valeu? Tomar toda a precaução, todo o cuidado necessário, né? Porque as pessoas estão sob dependência química, então eles estão só por uma oportunidade, então eles ficam de olho no celular, né? Agora eu tava lá no meio deles lá, daqui a pouco tinha um tentando já mexer na minha pasta. Então é uma coisa assim que tem que ter muita cautela, né? Principalmente quando a gente vai fazer esse trabalho. Normalmente é um trabalho de evangelismo que se faz em grande grupo, né? Para não se colocar em situação de risco. Aí muitos irmãos vão dizer, tá, mas como que tu estava lá no meio, como que tu estava lá evangelizando? Na verdade eu não estava evangelizando, eu estava conversando com eles, entendendo quais as formas de evangelismo que tem, né? Quais os métodos ali, como que está sendo o atendimento alimentar que eles recebem ali, de que forma como que acontece, qual a contribuição que as igrejas têm e qual é as formas de evangelismo que tem ali nessa região, em toda essa região central, para os dependentes químicos, para as pessoas em situação de rua. E ali tem monitores, né? Então esses monitores são os monitores que estão acompanhando ali e organizando até mesmo a fila, a parte da alimentação. Então o pessoal que vocês verem de colete, que estão de colete reflexivo, eles são monitores. Então eles mantêm uma certa ordem ali, porque aqueles que aprontam ali, eles perdem a oportunidade. Necessitando, Pai, de uma alimentação. Deus tem poder para salvar, para alimentar, para curar, para prosperar, para tudo. Eu estou aqui com a Dona Suzana. A Dona Suzana mora há 20 anos aqui debaixo do viaduto da Conceição, em Porto Alegre. Eu estava conversando com ela aqui a respeito do pessoal da prefeitura, que estava aqui recolhendo as coisas, tirando todas as pessoas em situação de rua. E até o pessoal parou para conversar comigo aqui, porque viu que eu sou de igreja, né?
E eles estavam me explicando que eles oferecem recursos primeiro para as pessoas para depois tirar eles. Ó. Mas eu estava conversando aqui com a dona Suzana e ela me falou que ela, na verdade, ela está há 20 anos aqui, ela não tem para onde ir e também nunca recebeu nenhuma ajuda, nenhum recurso, nenhum lugar para que ela fosse destinada. Então o auxílio que ela recebe aqui é de igrejas, de pessoas que vêm trazendo alimento, que trazem roupa. Então ela vive aqui há mais de 20 anos de doação, na verdade. As ruas são dinheiro de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Pode o choro acabar, tristeza e dor. O dia da vitória chegou, a glória acabou, ela chegou e adorado. Uma mensagem para o nosso irmão missionário, tá, irmãos, está, aleluia, percorrendo, aleluia, e pregando o evangelho, irmãos. Nessa tarde, irmãos e irmãs, aproveite a oportunidade, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Hoje é dia de salvação, transformação, libertação. O Senhor é poderoso, é maravilhoso para fazer a obra. E nós temos aqui, irmãos, todas as partes, e o sábado, trazendo para o Senhor, hinos cantados com essa equipe que estão trabalhando. Eles vêm de longe, irmãos, com a gaita nas costas, violão. Aí estão aqui todos os dias de culto, fazendo a obra do Senhor Jesus. Aleluia, toda a glória, toda a honra pertence unicamente ao Senhor. E nessa tarde vamos ver uma mensagem pelo Senhor, que vai estar entregando a mensagem nessa tarde. Irmãos, então nós vamos ouvir a mensagem nessa tarde maravilhosa. Vamos ficar de pé, fazer oração, irmãos, e temos passando ao missionário que vai trazer a mensagem. Levanta a mão direita para o céu e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, santo e verdadeiro e poderoso e maravilhoso, nós lhe pedimos nessa tarde, abençoa os irmãos que vai presente nesse lugar, abençoa essa equipe que está trabalhando, meu Senhor, abençoa teu servo agora, o Senhor vai trazer uma mensagem nessa tarde, usa nas suas mãos com poder e graça e glória, estende a mão poderosa sobre este lugar, Senhor. Se tiver alguém enfermo, você daqui curado, restaurado, Senhor, faça uma grande obra nesse lugar, continue abençoando os cultos aqui, meu Senhor. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos a Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve, queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande Aleluia. estar aqui reunidos com os irmãos nessa tarde. Eu vou dizer para os irmãos que foi uma alegria imensa quando Deus me conduziu até essa praça. Eu estava trabalhando na rodoviária, depois fui para o viaduto da Conceição e Deus me presenteou com esse culto maravilhoso, com a presença dos irmãos, o que fortalece e encoraja esta obra de evangelismo. Eu iniciei uma missão no Chuí e vou atravessar o Brasil. Então estou indo em direção a Oiapoque, atravessar todo o Brasil, proclamando a volta de Jesus. E encontrar irmãos e irmãs que estão aqui louvando o Senhor numa tarde como essa, num culto público como esse, enche o coração e fortalece a fé de cada um. Com certeza isso nos dá ânimo e alegria para continuar enfrentando os desafios e dificuldades que as forças inimigas colocam no nosso caminho, mas que Deus nos recompensa nos dando respostas como essa nessa tarde, mostrando que o Senhor está no controle de tudo. Irmãos, o que eu quero raciocinar com os irmãos é um texto que todos nós conhecemos. Talvez seja o texto que as pessoas consideram o mais simples. Talvez seja o texto que muitos consideram o mais simples. Só segurar.
que é João capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus, Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas ele tenha vida eterna. Amém. Diante desse texto, que reflete o imenso e mais profundo amor de Deus, nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós olhamos que tudo está se cumprindo. Que a vida, quando nós olhamos em volta, ela segue naturalmente, assim como Jesus disse, que nos últimos dias, Aleluia. as pessoas iam estar levando a sua vida muito naturalmente, uns nascendo, outros morrendo, uns casando, outros sendo dados em casamento, assim como aconteceu nos dias de Noé. E o amor de Deus, Ele não deseja que o mesmo número de pessoas seja destruído. Deus, Ele deseja que o máximo número de pessoas e vidas sejam salvas. Por isso que por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele nos deu um resgate. Ele nos deu um meio de salvação. E Ele mostra o quanto Ele nos ama. Ele quer que nós estejamos com Ele. E por isso Ele está transmitindo a sua mensagem de uma extremidade a outra da terra, irmãos. Todo aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que Ele os ama, que o amor dele é um amor infinito, é um amor ágape, é um amor incondicional. Ele amou tanto o mundo a ponto de entregar o seu próprio filho, com apenas uma condição: aquele que nele crê, que crer nesse sacrifício, ele não será destruído. Quando fala em destruição, nós olhamos para tantas vidas sendo destruídas. Aleluia. Eu passei ontem, hoje, e eu venho passado no decorrer dessa missão por tantas e tantas vidas que estão sendo destruídas, filhos e filhas de Deus. Mas Deus não quer que nós sejamos destruídos. Deus não quer que você seja destruído. Deus, Ele está lhe chamando. Ele está lhe chamando para uma nova vida. Ele está lhe chamando para um novo tempo. Ele está lhe chamando para a verdadeira vida. E a verdadeira vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Porque Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que liberta. Agora, os irmãos viram que eu estava conversando com um homem que eu não conhecia, mas eu já tinha ouvido falar a respeito do que Jesus fez na vida dele, porque eu conheci o seu filho. Ele me reconheceu e parou para falar comigo. Sabe o que foi que Jesus fez na vida dele? Jesus Cristo fez aquilo que para os homens é impossível. Ele libertou aquele homem da morte para a vida. Ele estava há 20 anos no crack. Ele foi liberto pelo Senhor Jesus. Ele teve a sua vida restaurada. Ele teve a sua família restaurada. E agora, aquele homem, ele proclama o seu testemunho. Aleluia. E ele está dizendo para todo mundo em que ele encontra que Jesus Cristo, Ele sim, Ele pode devolver a vida. Os planos de Deus, eles são maiores do que nós possamos imaginar. Basta nós derramar o nosso coração na sua presença, e o Pai vai estender a mão para nos levantar. E isso tem acontecido em todos os cantos da terra. Muitas vezes nós achamos que Deus está distante de nós. E tem uma ilustração que uma certa pessoa fez, eu não me recordo quem foi, mas que eu acho ela muito interessante. Foi um homem que precisava dar uma resposta para o seu filho. O filho dele perguntou: pai, que tamanho é Deus? E o seu pai não sabia o que responder para aquele filho. E ele pensou: eu não posso deixar o meu filho sem resposta.
Que tamanho é Deus? E ele pensou, e logo em seguida ele olhou para o céu e viu um avião passando longe, a muito distante. E ele chamou seu filho e disse: meu filho, venha cá. Você está vendo aquele avião que está passando? E o filho dele disse: eu estou vendo, pai. Muito pequenininho. Que tamanho você está vendo? Ele é assim, muito pequeno. Então entra no carro e vem com o pai. Ele colocou o seu filho no carro e levou o filho até o aeroporto. E nisso estava descendo aquele avião que ele havia visto no céu. Ele levou o seu filho até o avião e disse: meu filho, que tamanho é o avião que você está vendo? E ele disse: pai, é gigante. Ele é muito grande. Ele é muito grande, pai. Meu filho, você perguntou para o pai que tamanho era Deus. Deus é como esse avião. Ele pode nem aparecer diante dos seus olhos. Ele pode parecer muito pequeno. E tudo isso depende da distância em que você está de Deus. Quando você se aproxima do Senhor, você vai ver a sua glória. Você vai ver o seu poder. Você vai ver Ele transformando a sua vida. Você vai ver Ele edificando a sua casa. Ele mudando a sua história. O Senhor tem te chamado. O Senhor há muito tempo Ele tem te chamado. Abre teus olhos. Destampa teus ouvidos. E ouça a voz daquele que te ama, dizendo: vem. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ele diz: tomai vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quando Jesus ele diz que Ele vai levar a sua carga, que Ele vai aliviar o seu sofrimento, que você vai achar descanso para a sua alma, Ele diz porque Ele quer fazer. Assim como aquele leproso que disse para o Senhor: Senhor, se apenas Tu quiseres, Tu pode me tornar limpo. E o que foi que Ele respondeu? Aleluia. Eu quero, torna-te limpo. Porque Ele é amor. Ele entregou a vida, Ele derramou o seu sangue para ter você junto com Ele. Não foi para você andar vegetando pelas ruas. Não foi para você viver escravo dos vícios. Ele não quer que você seja escravo das drogas. Ele não quer que a sua família seja destruída. E por isso Ele diz: vem, toma lugar na minha canga. Por que Jesus falou em canga? Porque todo mundo conhece o que é uma canga. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que é aquela que coloca nos bois para arar a terra. E quando Ele diz: tomai vosso lugar na minha canga, Ele está dizendo: esteja ao meu lado. Não se afaste de mim, porque eu vou levar o teu fardo. Eu vou aliviar o teu sofrimento. Eu vou te restaurar. Eu vou te fazer um vaso novo. Você pode estar rachado. Você vê que não segura mais nada, que não tem mais água. E o Senhor, Ele está vendo além da sua aparência. Ele está vendo além do que o mundo vê. Ele está vendo além do que o homem vê. Porque certo dia Deus enviou Samuel para ungir um rei. Chegando à casa de Jessé, Samuel olhou para a aparência, olhou para os filhos de Jessé. Mas o Senhor disse: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu sou Deus, eu sondo o coração. Eu olho para o coração do homem. Eu não preciso da aparência, porque eu é que faço. Quando Ele diz, Moisés pergunta para Ele: a quem devo dizer que Tu és, Senhor? E Ele diz: diga ao povo de Israel: eu sou, enviou-me a vocês. Porque Ele é, o Senhor é, eu sou. Ele pode fazer na sua vida o que Ele quiser. Ele pode transformar a sua vida e mudar a sua história. Basta você aceitar. O tempo está se esgotando, irmãos. Eu estou viajando de uma ponta a outra deste Brasil, proclamando esta mensagem. Jesus está voltando. O nosso tempo é agora. Vocês estão vendo guerras e relatos de guerra de uma extremidade da terra a outra.
Vocês estão vendo o amor das pessoas se esfriando, ser diante do trono de Cristo. Muitos se baterão em lamento e haverá o rangir dos seus dentes e entrarão em desespero, porque tantas vezes foram chamados e todas as vezes rejeitaram aquele que é o doador da vida, o autor da vida, aquele que lhe amou, se entregou por você. E quando nós comparecer diante do tribunal de Cristo, o que vamos dizer para Ele? Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, eu não acreditei. Senhor, eu acreditei no que meus olhos viram. E tudo que os seus olhos estão vendo é perecível. Tudo que os seus olhos estão vendo hoje existe, amanhã não existe mais. Basta o estalar de dedos e todas as coisas deixam de existir. Mas aquele que lhe chamou aqui nessa tarde, esse é eterno, e Ele está lhe chamando para uma vida que ela é imperecível. Ele está lhe chamando para viver com Ele para a eternidade. Quando nós olhamos para a faixa de Gaza, para a guerra na Ucrânia, para tudo que está acontecendo no mundo, como eram aquelas cidades antes da guerra, as pessoas olhavam e viam grandes arranha-céus, lugares lindos e maravilhosos. Hoje há só ruínas. Então tudo que você está vendo é perecível, mas o Deus que te chamou é eterno, e Ele te chamou para viver com Ele, não apenas 50, 70, 80 ou 100 anos. E você é filho, você é filha, e Ele chamou você para viver com Ele para a eternidade. E hoje Ele quer mudar a sua vida e quer transformar a sua história. Você que ainda não aceitou Jesus, Ele está lhe chamando. Hoje é o seu dia, hoje é o dia de você aceitar Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando já no seu coração. O Senhor está te chamando, e quando você se deparar diante do trono do Senhor, no mais alto dos céus, o que você vai dizer para Ele? Senhor, eu ouvi a tua voz e eu te aceitei. Ou tu vai dizer para Ele, Senhor, eu não tive oportunidade, e Ele vai te mostrar esse dia aqui nessa praça, e Ele vai dizer, olha lá, eu falei que te amava, eu falei que queria viver contigo, eu falei que eu paguei o preço, que eu paguei o preço pelo teu pecado,